E o meu boa noite também, Bitar, e já emendando a minha primeira pergunta para você, justamente sobre como você viu a atitude da CBF, né? Como você viu tudo isso que aconteceu hoje, até mediante as situações que já vinham ocorrendo, Leandro, do próprio Cruzeiro, que foi o clube que você citou, que é o que está na Série B, o Flamengo na Série A, os clubes já com a presença de público em seus jogos, e aí a CBF opta por essa situação de esperar, de não liberar para os demais clubes. Como é que você viu tudo isso? Não fica meio controverso, não? Ou até não fica porque esses dois clubes conseguiram através da justiça? Boa noite, Leandro. Boa noite, Massad. Boa noite, Natália, Charlie, Kleber, Rafael. Bom, então, a questão da liberação, a gente tinha expectativa de que fosse algo unânime, né? A gente vem acatando aí as decisões da CBF, o pedido da CBF para que a gente faça algo para não ter a quebra da isonomia, principalmente do campeonato, em relação a essa questão do público, né? Agora, a gente percebe também que já tem movimentos, como você citou, né, liberações de algumas prefeituras para o futebol, para outros eventos, né? Alguns clubes preferiram aguardar e outros foram buscar no STJD, né, uma vez que a CBF tinha essa recomendação de que não tivesse público até que todos os clubes pudessem ser beneficiados, né? Bom, a reunião de hoje da Série B, uma reunião que foi muito boa, a gente conseguiu colocar nossas ideias ali, sugestões, debatemos, tivemos algumas votações de algumas pautas que foram colocadas, mas a gente, desde o início, já via que não iria ter uma unanimidade em relação a essa questão. Então, a medida em que um clube, né, não quer abrir mão e assim, não estou criticando o Cruzeiro, ele tem essa condição hoje de receber público, né, porque ele buscou isso, né, tanto não só junto à Prefeitura de Belo Horizonte, mas agora em Sete Lagoas, e também um aval do STJD. Eles optaram, e eu acho que é muito difícil eles recuarem em relação a essa decisão deles de ter público. Então, a gente entende que também os outros clubes têm o direito de buscar, junto ao STJD, também essa possibilidade. E é isso que, uma vez que não houve uma decisão unânime entre todos os clubes, o Vila vai propor e vai buscar. Pitar, eu queria saber de você uma outra questão, porque no seu Twitter você colocou que assim que tiver a liberação, né, da Prefeitura de Goiânia para que o Vila entre com o pedido no STJD, eu acredito até que deve ser com parecer favorável pelo precedente de Cruzeiro e Flamengo. Você tem uma informação mais concreta de quando, ou mais ou menos quando, essa autorização da Prefeitura de Goiânia deve sair? Bom, a gente acredita que nas próximas horas, né, até o final da semana, a gente já tenha esse decreto, né? Há uma expectativa muito grande, né, por tudo que a gente vem conversando e até mesmo pelo que a gente vem observando, né, dos movimentos que a gente vem observando, para que esse decreto seja publicado. Isso não depende dos clubes, né? A gente entende que a prefeitura ela tem total liberdade para poder dar esse decreto, né, liberar o público e, ao mesmo tempo, também ela tem condição de rever isso daí, mas a expectativa é que a gente tenha o mais rápido possível, então acredito que aí de amanhã para depois a gente já tem essa liberação. Muito bem, o Leandro Bitar, vice-presidente do Vila Nova, ao vivo conosco aqui no Sagres Esportes. E aí eu tenho mais algumas perguntas também, mas vou abrir para os companheiros Natália Freitas, Rafael Bessa, Charlie Pereira, Kleber Ferreira. Fiquem à vontade com o vice-presidente do Vila Nova, Leandro Bitar.
Às vezes falar de expectativa é complicado, Bittar, mas vocês trabalham com a possibilidade, e aí eu acho que é uma corrida contra o tempo, essa liberação da prefeitura e a conquista no STJD de uma liminar para ter público já nesse jogo contra o Náutico. E uma segunda pergunta, vice-presidente Leandro Bittar. Terminada a reunião dos clubes com a CBF hoje, né? O Vila manifesta esse desejo de buscar o direito para não perder para o Cruzeiro. Algum outro clube, o Goiás também, eu acredito que vai buscar essa esfera. Algum outro clube também acena com essa possibilidade? Bom, boa noite, Charlie. Então, em relação ao jogo contra o Náutico, a gente tem, né, hoje condições aqui de atender, né? O estádio ele foi preparado, a gente já vem trabalhando isso, né, na última semana, né, fazendo toda a demarcação, sinalização, tudo que a gente entende, né, que seja necessário e que a gente precise para essa retomada segura, né, do público. E então, assim, o estádio ele está já pronto para isso. É claro que existem outras questões aí, né? A gente tem prazos, né, que precisam ser cumpridos, assim como da inscrição de um atleta, né, para um jogo, a gente precisa de algumas questões também que o regulamento impõe. Então, não é simplesmente eu falar, se eu conseguir a liberação amanhã, eu já vou conseguir ter o público na próxima sexta. É complicado, é um prazo muito curto, mas a gente vai fazer de tudo para que a gente já tenha nesse jogo. Agora, em relação aos outros clubes, tiveram outros clubes que se manifestaram também. Como eu disse, tem alguns clubes que, inclusive, já têm da prefeitura a liberação para esse tipo de evento. E, assim mesmo, optaram em não ter, atendendo aí um pedido da CBF, né, um entendimento ali, era para que a gente tivesse essa isonomia, né? Então, se todos declinassem a favor de que não voltaria público, isso seria mantido, e isso ficou claro, não só na nossa posição, a posição do Goiás também foi essa, e outros clubes ali também têm essa condição de receber, mas optaram naquele momento em votar por não ter o retorno, caso fosse unânime. Agora, da nossa parte, nós inclusive deixamos claro isso na reunião, assim como o Goiás, que a gente, uma vez que o Cruzeiro não abrisse mão, se eles não recuassem em relação a isso, que nós iríamos também buscar nosso direito, porque também a gente não pode se sentir ali prejudicado dentro do campeonato, um clube tendo torcida e os outros não. Eu acredito que outros clubes devem seguir o mesmo caminho. Leandro, você aporta... Nós estamos conversando... Pois não, Kleber Ferreira? É só para esclarecer, o mesmo caminho que Vila e Goiás, é só para deixar claro. Bom, Leandro, e o Vila reivindica a presença de quantos torcedores no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga? Bom, Kleber, boa noite. A gente não tem autonomia para definir isso, para determinar, né? Tudo isso passa pelo protocolo da prefeitura, né? O protocolo que a CBF elaborou, que acho que vocês devem ter tido acesso também, ele estabelece algumas regras ali, né? Uma pontuação de acordo com alguns critérios sanitários, né? De saúde. E ali se estabelece um coeficiente que determina a capacidade para aquela praça. Pode ser de 10, de 20, de 30, até 50%, ou mais de 50%, mas isso tudo depende da prefeitura, não é o Vila Nova que tem esse poder para determinar. Nós estamos conversando ao vivo aqui no Sagres Esportes com o vice-presidente do Vila Nova, Leandro Bittar. Em pauta, a intenção do Vila Nova de buscar, quem sabe, na justiça, o direito de ter público em seus estádios
Justiça Desportiva, diga-se de passagem, em seus estádios, em seu estádio, em seus jogos pelo Campeonato Brasileiro da Série B. E você falava agora há pouco, Leandro, que tudo está sendo preparado, organizado no Onésio Brasileiro Alvarenga. Então, a partir desse posicionamento da diretoria do Vila, descarta-se aquela ideia de que daqui a pouco o Vila consegue a liberação e pode transferir os seus jogos para o estádio Serra Dourada? Hein, Leandro? Um abraço, muito obrigado por nos atender ao vivo. Um abraço, Rafael. Bom, então, esse posicionamento aí, acho que a gente já outras vezes já tinha deixado claro que a nossa ideia era sempre, né, de manter os jogos aqui no Oba. Salvo tivesse algum problema mais crítico que nos impedisse, alguma coisa que pudesse nos atrapalhar ali de mandar os jogos aqui. Mas a ideia nossa desde o início sempre foi ter o Oba como nossa casa, né? E a gente pretende terminar o campeonato aqui. Agora, essas questões que a gente tinha, muitas vezes as pessoas reclamavam, né, em relação ao gramado, a gente já nos últimos jogos, né, tanto com o Avaí, mesmo jogo contra o Cruzeiro, eu mesmo recebi elogios aqui em relação ao gramado, que tem melhorado a cada dia. Hoje mesmo no treino, mais cedo ali, eu conversei com alguns atletas perguntando sobre o gramado, e eles até ali comigo, já também elogiando muito, falando que tinha melhorado muito. Então a gente tem preservado o gramado, feito o trabalho, e aí a gente não vê mais empecilho nenhum para sair daqui. Leandro, o Massad vou novamente. Repassar também para o Paulo Massad. A gente tem um probleminha de delay e é normal nessa comunicação, estamos ao vivo e interagindo aqui, conexões com o Paulo Massad, com o Leandro Bittar, direto do Onésio Brasileiro Alvarenga. E aí, só um esclarecimento, já vou passar para você, Massad. Eu faço essa pergunta com relação ao estádio Serra Dourada, sobretudo por conta da possibilidade, nem tanto de gramado, nem de estrutura, sobretudo por conta da situação de aumentaria a possibilidade e a capacidade de público para o Vila Nova, levando para o Serra Dourada. 50% no Onésio Brasileiro Alvarenga é um número X, 50% no Serra Dourada 4, 5 vezes X. Mas é só um esclarecimento mesmo, já que o Leandro já se posicionou, disse que não, a ideia do Vila Nova exclusivamente está voltada ali para o Onésio Brasileiro Alvarenga. Perdão por te atropelar aí, Massad. Que é isso, Rafa? Você que manda. Vamos seguindo o fluxo. E aí, é porque assim, o Leandro, você tinha dito agora há pouco, Leandro, que o Vila já vem se preparando e até fora do ar a gente conversava. Eu te importunei pra caramba essa semana te perguntando sobre essas coisas. Então explica para a gente, traz para o ouvinte e para o telespectador do Sistema Sagres de Comunicação, de fato, o que tem sido feito no Onésio Brasileiro Alvarenga para que o público possa ser recebido quando toda essa parte burocrática passar. Bom, Massad, a primeira coisa, a gente sentou aqui, né, para poder fazer um plano de ação, né, que a gente chama de plano de prevenção, na verdade, né, para que a gente tenha segurança, né, para os torcedores aqui e evite a gente tente aí pelo menos minimizar qualquer tipo de transtorno, né, que possa ocorrer, tendo em vista os exemplos que a gente teve aí desses jogos, né, principalmente em Belo Horizonte. Então, a gente sentou para elaborar isso, desde a questão do acesso, de como isso se daria, de quantas catracas a gente precisaria utilizar, questão da demarcação, né, dos locais, dos assentos disponíveis, né, então a gente já demarcou o estádio todo. A gente, lógico, considerando um percentual fictício aí, que a gente mesmo, sem ter a prefeitura ainda o protocolo dela, a gente demarcou aqui para 30% da capacidade, então, com espaçamento e tudo mais, a colocação dos dispensers, de totens, de álcool gel, posicionamento disso, os fiscais, né, que vão nos auxiliar aí na orientação dos torcedores, né, até mesmo fiscalizando a questão do uso de máscara, do distanciamento, né, a quantidade que a gente precisaria ter de segurança. Então, tudo isso a gente colocou nesse plano de ação
e a partir daí a gente vem implementando, né? Até amanhã a gente já finaliza isso, questão da sinalização, principalmente de conscientização, tudo isso a gente pensou para que, quando a gente tiver o retorno, né, já esteja, quando a gente tivesse essa liberação, a gente já estivesse pronto também. Como se trata de percentual de torcedor, Leandro, e não da capacidade completa do OBA, o sócio-torcedor, aquele que se manteve fiel, né, pagando, roendo o osso, vamos dizer assim, né, pagando sócio sem poder ir ao estádio, esse sócio-torcedor, ele vai ter prioridade nesse percentual, Leandro? Sim, Massad, a nossa ideia, até por uma questão, né, de coerência, gratidão a esses torcedores, é que a gente tenha a prioridade para o nosso sócio-torcedor. Né? Hoje a gente teria condições aqui, né, adimplentes, né, de sócios aptos em dia, cerca de 1.200 sócios que poderiam estar vindo nos jogos. Então, a prioridade é lógico que a gente vai procurar atender prioritariamente esses sócios torcedores, mas aí a gente olhando aqui a capacidade hoje do Vila, do OBA, de 10 mil lugares, a gente trabalha aí, 30% seriam aproximadamente 3 mil torcedores, e caso a prefeitura, né, libere 30%, se liberar menos, a gente já está preparado para isso também. E então a gente teria, além dos 1.200 sócios, aí, aproximadamente uma venda também de 2.000 ingressos. Tá certo. Da minha parte, muito obrigado, Leandro. Eu volto para o estúdio, viu, Rafa, Natália? Da minha parte é isso aí. Charlie? A minha pergunta é bem direta, né? Eu sou um defensor do preço mais em conta para o torcedor, né, de futebol, ainda mais num cenário de pandemia. A gente sabe também que a pandemia ela atinge o clube, atinge também a todos nós, ao torcedor também. Tem uma previsão que o Vila trabalha para o preço do ingresso? Já está definido alguma coisa nesse sentido? Não, Charlie, a gente até chegou a conversar a respeito disso, mas, mais uma vez, até bom você perguntar isso, mais uma vez a gente precisa do decreto da prefeitura para que a gente possa fazer também o ticket médio, né, do valor assim, do torcedor aqui, dentro do OBA, porque não seria só o ingresso, né, físico, aquele ingresso que a gente está acostumado a comprar. O torcedor, de repente, ele vai ter que fazer um exame PCR, a gente não sabe se vai ser o RT-PCR, se vai ser o RT-antígeno, quais vão ser as condições para que esse torcedor entre no estádio. Então, tudo isso eleva o valor do ingresso, né, faz com que esse ticket suba, né, e a gente precisa entender a realidade do torcedor também. Então, a gente prefere aguardar, né, esse decreto para que a gente defina também o nosso preço aqui do ingresso, tanto a meia quanto a inteira, né? Nós conversamos então ao vivo aqui no Sagres Esportes com Leandro Bittar. Leandro, se você quiser, nesse momento, fique à vontade para mandar o seu recado para o torcedor, porque esse é um momento muito importante, um momento que vocês há muito tempo esperavam sobre essa possibilidade. Não está definido ainda, mas o Vila pode ter um recurso e, a partir desse recurso, ter o reencontro com o seu torcedor. Então, fique à vontade, a partir de agora, todos os canais abertos aqui do Sistema Sagres, no AM 730, na TV Sagres e também nas nossas plataformas digitais. Fique à vontade para mandar o seu recado, então, para o torcedor do Vila, e eu já imediatamente agradeço pela sua entrevista ao vivo aqui no Sagres Esportes. Bom, obrigado. Primeiro, agradecer a oportunidade também de estar falando com vocês aí, de poder explicar um pouquinho, né, sobre essa retomada, né. Quem me conhece aqui sabe que eu gosto muito de planejar as coisas aqui, e eu sempre tive, né, muita ansiedade por esse momento, né? Então, assim, eu sempre pensei nessa retomada, em como a gente poderia trazer o nosso torcedor aqui novamente, em quais condições, né? Eu acredito que o sucesso dessa retomada
ela não passa pelo Vila Nova. Nós estamos buscando aqui, né, abrir essa possibilidade de retomada do público, mas isso depende de todos, né, da conscientização do nosso torcedor, do comportamento do torcedor aqui, para que a gente continue tendo o público, né? A gente ainda não tem essa garantia, a gente tem só uma expectativa, nós vamos buscar isso, porque a gente acredita e precisa do nosso torcedor aqui, mas já fica aqui, né, desde então, o meu apelo aí para que o torcedor também tenha consciência, saiba que hoje, né, para quem trabalha aqui, é um ambiente totalmente diferente, com muitas restrições, né? Vocês mesmos da imprensa, muitas vezes não têm nem condições de fazer o trabalho de vocês como era antigamente. Então, tudo mudou, né? E o torcedor precisa entender isso e precisa colaborar para que a gente tenha uma continuidade e sucesso nessa retomada, né? Porque a gente ainda não venceu essa pandemia, né? A gente precisa ter consciência disso e precisa todo mundo colaborar. Fica aqui o meu grande abraço e estou sempre à disposição.